Saudações a todas e a todos. Vamos entrar no capítulo 7º da Carta aos Romanos. Capítulo 7º e capítulo 8º, eles fecham este primeiro bloco, de 1 a 8. Depois Paulo vai falar dos judeus, especificamente da conversão dos judeus, do que ele pensa disso. Mas aqui ainda ele olha para os pagãos e olha para os judeus enquanto dependentes da lei e o cristão que está no meio de tudo isso. Então, no capítulo 7º, nós temos praticamente um esboço, a partir do capítulo 7º, né, e o capítulo 8º, um esboço do que poderia ser a história da salvação. Vamos ver o que diz o capítulo. Nesse capítulo, a primeira parte, ele se dirige, até agora se dirigiu aos pagãos, agora se dirige mais aos judeus. Não sabeis, irmãos, falo a versados em lei, aos judeus, portanto. Não sabeis, irmãos, falo aos versados, aos que são especialistas em lei. Então, a lei de Moisés. Que a lei domina o homem, ele está também falando sobre o aspecto jurídico, não é? Os que entendem de lei, a lei romana, etc. Mas a perspectiva é para que os judeus entendam aquilo que ele está falando. A lei domina o homem só enquanto ele está vivo. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Lei do marido. A lei que a une ao marido. Tá? Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Bom, isso é o adultério, isso é claro. Então, ele está dizendo, há uma lei que existe enquanto há vida. Então, o marido morreu, então aí apareceu a morte e a mulher está livre. Por isso, estando vivo o marido, então ela será chamada adúltera se unir com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ela ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. Então, uma vez que o marido morreu, ela pode se unir, se casar com outro. De modo análogo, é uma comparação que ele faz, de modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro. Então, antes pertencíamos à lei. A lei morreu. Agora podemos pertencer a outro. Quem é o outro? Jesus Cristo. Agora fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, este Jesus Cristo é aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então, antes estávamos ligados à lei. Agora, a comparação só pode ser essa, a lei morreu, nós podemos nos ligar a outro, honestamente e com direito, com liberdade. Este outro é Jesus Cristo, na sua ressurreição. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros, produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quando estávamos na carne, aqui uma expressão que precisa ser entendida também. Carne pode significar simplesmente o físico, nosso corpo humano,
e pode significar a condição de humanidade, enquanto nós somos seres humanos com uma natureza humana sujeita ao pecado. Então, muitas vezes aqui, por exemplo, Paulo está se referindo da natureza humana marcada pelo pecado. Não é? Então, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziram frutos de morte. Então, pela lei, o que resultou foram frutos de morte. Livres da lei, morremos para o que nos mantinha cativos, podemos servir em novidade de espírito e não na letra, na caducidade, na velhice da letra, mas na novidade de espírito. Que diremos então? Veja, Paulo está segurando a cabeça e pensando e fazendo perguntas e respondendo o tempo todo. Né? Que diremos então? A lei é pecado? De modo algum. Ele faz as perguntas, responde sempre isso, de modo algum, e tenta, então, uma explicação. Entretanto, eu não conhecia o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Um argumento não fácil de entender. Então, parece que algo não está dentro de nós, na nossa natureza, mas está fora. Simplesmente porque está escrito fora é que a concupiscência existe. Mas é um argumento que ele dá. Eu sei que alguma coisa é proibida porque há uma lei que diz que está proibido. O pecado, aproveitando da situação, através do preceito, engendrou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. A lei escrita mostrou o pecado, claro, mostrou o erro. Se a lei não existe, Paulo está dizendo, então, o erro não existe. Ou ele acrescenta aqui, o pecado, e aqui o pecado não é a falta contra a lei, o pecado aqui é alguma coisa que está além de tudo isso. É um pecado com P maiúsculo. Este pecado se aproveita da lei e entra através dela, me levando a agir de forma contra a lei. Outrora eu vivia sem lei, antes do Monte Sinai. Mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu. E eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. Então aqui ele está fazendo uma complicada análise de uma situação clara. Um momento antes da lei do Sinai e há um momento depois da lei do Sinai. A lei foi dada para produzir a vida e não conseguiu fazer isso. Por isso, a necessidade de Jesus Cristo.